Porque a briga para ser conhecido no cartaz está aí. É obreiro matando obreiro, é pregador matando pregador, é cantor matando cantor. Se puder matar ele, a família dele, tem gente que mata, mas está se esquecendo que a gente tem que ser conhecido no céu e no inferno. Não é no Instagram, TikTok, YouTube. A prioridade do ID de Cristo é que ele seja conhecido através de nós. Para mim se constitui, meus irmãos, uma alegria muito grande estar cooperando com vocês aqui nessa noite de culto de missões, para meditarmos sobre a temática referente a missões. Eu louvo a Deus por estar convosco. Louvar a Deus pela vida do pastor Márcio Bergson. Prazer estarmos juntos, meu amigo, novamente. Fazia algum tempo que nós havíamos nos visto. E outros compromissos que não deram para estar aqui, meus irmãos, devido às agendas. Mas aprove a Deus nos permitir estar aqui com vocês neste culto de missões. Deus abençoe, pastor, o senhor, sua esposa, sua família, Berguinho que está ali, as bênçãos de Deus. E saudando o pastor, saúdo todo o corpo de obreiros aqui presente, pastor Ronaldo também, Xavier, todos os irmãos, irmão Paulo, que nos convidou com a anuência do pastor Márcio para estar aqui, cooperando com vocês, toda a coordenação, departamento de missões. Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe. Muito obrigado. Queridos irmãos, está comigo minha esposa, minha companheira, bênção de Deus, irmã Jaqueline. Deus continue abençoando, filha. Nós chegamos um pouco tarde, irmãos, porque estávamos no sertão, na cidade de Parelhas, Rio Grande do Norte, atendendo um trabalho lá. Por isso que chegamos num horário um pouco avançado. Amém, meus queridos? Está ali Melk. Melk é a esposa dele ali. Uma bênção, meus irmãos. Não é fazendo propaganda de Melk aqui, mas já fazendo. Ali é mestre nos móveis projetados ali, Melk, viu? Uma bênção de Deus, um amigo. Deus abençoe, meu amigo, grandemente. Depois dou um abraço. Samuel e Fernanda, Deus abençoe. Passaram um tempo com a gente no gás e deixaram a saudade lá. Mas está ali Samuel, trabalhando. Satisfação revê-los. Quem encontrou o texto, diga amém, meus irmãos. E o nosso cantor Fábio Paixão, né? Ele agora mudou a rede social dele. Aí todo dia eu fico procurando um hino novo, que eu não sabia que ele era compositor. E agora estou descobrindo que ele é compositor dos hinos. Deus te abençoe. A última vez que a gente se viu, a gente estava em Piancó, meus irmãos. Foi chão, mas deu certo. Deus te abençoe. Prazer te rever. Meus queridos, vamos pensar sobre o ID, segundo a Bíblia, nessa noite. Está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem diz amém, meus irmãos? Ao lermos, meus queridos irmãos, o evangelho escrito por Marcos, estamos diante de uma escritura bíblica realizada entre os anos 64 ao ano 70 depois de Cristo. Marcos, ao escrever este evangelho, ele vai trazer como tema central Jesus sendo tratado como Filho de Deus, servo, sofredor e Messias. Existem algumas características do evangelho escrito por Marcos importantes de serem mencionadas, como, por exemplo, ele relata o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele centraliza-se nos feitos poderosos do Salvador. Ele enfatiza a expiação como a missão central de Jesus. Ele retrata Jesus como Filho do homem e servo enviado por Deus para cumprir a obra de redenção. Como também ele aborda o temor diante da santidade divina. Também divide o livro em duas seções, tratando sobre a identidade de Cristo e a missão de Cristo. Marcos, ele mostra Jesus, sendo ele o Cristo, o Filho de Deus, que serviu, sofreu, morreu e ressuscitou. E prometeu o arrebatamento da igreja. O evangelho escrito por Marcos, meus irmãos, é um livro sobre um encontro que Jesus ele trata-se com a humanidade através do seu sofrimento e dos seus serviços, espalhando a mensagem do reino com a perspectiva de coinonia e de edificação espiritual. O evangelho escrito por Marcos, ele é conhecido como um evangelho querigmático, pois Marcos relata com profundidade o primeiro anúncio do querigma. Nós sabemos que querigma vem do grego
do termo grego kerex, que significa mensageiro, ou aquele que leva e traz notícias. Quem diz amém, meus irmãos? Eu quero pensar com vocês sobre o ide segundo as Escrituras. Meus queridos irmãos, o primeiro ponto que percebemos, que Jesus sempre tratou o ide numa perspectiva muito humana, diferentemente da visão mecânica que estão tratando o ide hoje nos tempos pós-modernos. Como, por exemplo, pessoas que só pregam e só evangelizam para uma determinada classe de pessoas. Se for pobre demais, ele não visita a comunidade. Ele só quer pregar para pessoas que estão inseridos numa classe média ou classe alta. Pessoas que estão politizando o id, deixando o id mecânico de acordo com o seu bel prazer. E já vemos igrejas, irmãos, que para você congregar, você tem que pagar ingresso. Até para um não crente entrar, ele tem que pagar o ingresso de entrada. Pessoas que estão trazendo uma seletividade que a Bíblia confronta, porque o id, ele é geral. O id de Cristo é para os pobres, é para os ricos, é para os negros, é para os brancos. Ele alcança todas as classes e níveis sociais. Então, entendendo, segundo as Escrituras, o id de Cristo, ele não faz acepção de pessoa. E nós temos que ter muito cuidado com essa visão mecânica, politizada e seletiva demais que tem sido pregada sobre o id de Jesus. Ou, entre aspas, o id que eles dizem que é de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas que congregam conosco estão compactuando desta visão. O id de Cristo, além de te impulsionar a servir, a fazer, o id de Cristo, ele vai fazer com que as tuas configurações sejam adequadas aos princípios do reino de Deus. Porque você não consegue cumprir o id de Cristo se você não for genuinamente convertido à essência do Evangelho. Você não consegue executar a obra missionária se você não for convertido verdadeiramente a Cristo. Então nós entendemos que, de acordo com o id segundo as Escrituras, você primeiro tem que se converter genuinamente a Cristo, para que a sua vida transformada reflita o poder de Cristo através dos seus serviços. Primeiro mude para pregar a mensagem de mudança para outras pessoas. O id, ele nos faz refletir acerca da nossa vida pessoal e espiritual com Deus. Por isso, queridos irmãos, que Jesus, ele sempre quebrou o princípio negativo da autossuficiência. Quando ele vai trabalhar a perspectiva do id nos discípulos, ele sempre enviou os discípulos de 2 em 2, quer sejam os 12, quer sejam os 70, Jesus sempre enviou os discípulos de 2 em 2. E segundo a Bíblia sabemos que é melhor dois do que um, porque se um cair o outro levanta. Jesus, ele trabalha a perspectiva de cooperação na obra de Deus, de que nós precisamos um do outro para exercer bem o id e executar a obra de Deus com excelência. Outra coisa que eu aprendo com o id segundo as Escrituras: você não funciona sozinho, você precisa de pessoas para trabalhar com você. Existem pessoas que até usam a sua voz de maneira altiva e dizem: ah, pastor, eu não preciso de ninguém para cooperar comigo. Se for me colocar no departamento, me deixe como primeiro, como segundo, como terceiro, como quarto. Não é verdade, irmãos? É aquele irmão que diz assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e quinto eu e sexto, depois de mim sou eu. São pessoas que não conseguem trabalhar com ninguém. Então nós entendemos que o id segundo as Escrituras quebra essa visão de autossuficiência, essa visão de que nós não precisamos de pessoas para trabalhar conosco, de pessoas que não podem cooperar conosco junto a um departamento ou a um trabalho que se refere à obra de Deus. Então o id segundo as Escrituras quebra o princípio da autossuficiência e trata a cooperação. Como é que você tem feito o id de Cristo? Você tem se sentido autossuficiente demais? O super crente, a super mulher, o super homem da igreja? Ou você tem partilhado a visão de reino, entendendo que quanto mais você partilha a visão, mais vidas podem ser alcançadas?
Porque a visão, irmãos, de não compartilhar, a visão de não cooperar com o outro, é uma visão egoísta, que tem crescido demais nas nossas igrejas. Por quê? Existem pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, e os irmãos vão concordar comigo, fazendo o serviço para angariar elogios por parte de alguém. É como, por exemplo, quando começa, irmãos, o período da consagração. No ano da consagração é todo mundo trabalhando. Tem gente que inventa até trabalho para mostrar serviço, não é verdade? Porque ele quer mostrar que está trabalhando para ser consagrado. Pessoas assim não entenderam o poder essencial do ID. Porque eu não faço a obra de Deus para galgar cargos. Eu faço a obra de Deus para cumprir um propósito espiritual, para levar vidas cativas para aquele que tem o poder de quebrar as algemas espirituais. Por isso que Jesus quebra logo tudo. Vá logo, vá de 2 em 2. Entre nos becos, nos valados, vá pregando o evangelho. Se receber em casa, saudai com a paz, pregai o evangelho, ensinai, comei, bebei. Se não, bate o pé, vai na outra casa. No tocante a isso, entendemos o seguinte: Jesus tem a visão de que não pare, independente se tem apoio ou se não tem apoio. Prega o evangelho, 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 pregue o evangelho. Está entendendo o texto segundo o ID de Cristo? Porque nós temos que repensar o ID de Jesus, irmãos, porque nós somos muito egoístas. Nós estamos muito egoístas, irmãos. Nós estamos pensando que o evangelho ele é restrito a mim. O evangelho não é restrito a mim. O evangelho é universal. Como, por exemplo, eu vejo pessoas restringindo o ID, a sua visão seletiva, quando ele vê uma pessoa, irmãos, que às vezes se desviou de uma igreja que não é a Assembleia de Deus. Temos que dizer assim: eu acho é bom. Eu acho é bom. Quem assim pensa nunca entendeu o poder do ID. O ID genuíno, quando você se depara com uma situação como essa, você vai ter o prazer de recuperar aquela pessoa, de tratar aquela pessoa, restaurar aquela pessoa. Como, irmão Tales? Através do poder das Escrituras. Quer seja através de um abraço, quer seja orientando ele a voltar para a igreja que ele cooperava, quer seja trazendo uma cesta básica, ou retificando, levando uma cesta básica para ele em sua casa. Isso é ID de Cristo. Uma visão de coletividade, de cooperação, de impulsionamento para que pessoas caídas se restaurem. Só que muitos tinham uma visão de que, se não é da minha igreja, que vá para o inferno. Isso é uma visão de Satanás, que tem dominado o seio da igreja com uma visão religiosa, trazendo um paradigma que está quebrando a visão do verdadeiro ID segundo as Escrituras, meus irmãos. Diga amém pela palavra, queridos. O ID segundo as Escrituras prega cooperação. Aprenda a trabalhar com o seu irmão visando a expansão. Tolere os defeitos dele, não os pecados dele, mas tolere a diferença dele na obra de Deus com você. Mas o que importa é que Cristo seja pregado e que vidas sejam salvas para a glória de Deus Pai. Diga amém pela palavra, glorifica Jesus. Ide por todo o mundo. O ide segundo as Escrituras, irmãos, é um ide dinâmico. Não é um ide engessado. Nós aprendemos com Jesus que ele era dinâmico. Ele trabalhava o dinamismo na obra de Deus. Mas nós devemos confrontar essa visão engessada da obra de Deus nesse tempo presente. Tem pessoas que pensam que o ID é apenas um culto ao ar livre na casa da irmã Maria, uma vez por mês. Mas dentro de casa, ele mesmo não compartilha a visão de ID para a esposa que não é crente, para o filho que não é crente. A vizinhança não sabe que ele é crente. Que tipo de visão de ID é essa? Totalmente deturpada do que se diz respeito à visão bíblica que Jesus ensinou. A visão do ID, meus queridos irmãos, é muito maior, é muito mais poderosa do que a nossa visão egoísta. Meu Deus. Hoje você vai ter que quebrar esse gesso que está lhe prendendo hoje. Irmão, sabe um braço engessado? Você perde a mobilidade, na verdade. Você quer mexer, mas tem o quê? Tem um gesso cobrindo o braço. A direção que Deus me diz para aplicar a mensagem de maneira objetiva é: Deus está quebrando o gesso para você se mexer hoje. Diz para alguém, se tu tiver intimidade com ele. Se não tiver, diz também, acorda ele, diz: Deus está quebrando o gesso hoje.
Se tu chegasse aqui engessada, serva de Deus, engessado, servo de Deus, papai vai liberar fogo do céu para queimar esse gesso hoje. Recebe dinamismo. O ID segundo as escrituras é um ID dinâmico. Olha, irmãos, eu estava uma vez na época no setor 7, que na época era o 2, que eu congrego no Geisel. Na época eu estava como um dos coordenadores de evangelismo do setor 7, que na época era o 2. Irmãos, teve um irmão que disse assim a mim: você não pode evangelizar nesse bairro, porque a jurisdição é do evangelista fulano de tal. Eu disse: irmãos, que visão é essa? E olhe que era antigo. Eu olhei para ele, meu, com muito respeito ao senhor, as cães brancas que o senhor tem, eu tenho idade de ser seu neto, mas segundo a Bíblia o senhor está errado, porque o ID de Cristo não se limita ao bairro. O ID de Cristo é geral. Eu vou deixar de fazer um culto ao ar livre na praça do outro bairro, porque é o evangelista que tem que evangelizar. Irmãos, nós não ganhamos alma para mostrar que a minha igreja está cheia. Nós ganhamos alma para povoar o céu, cumprindo o propósito da essência do ID. Quem entende a palavra nesta noite aqui, Mandacaru, levante as mãos e adore a Deus nesta noite. Porque tem horas que você tem que ser ousado, respeitoso, porém ousado. Ele olhou para mim, não falou nada, fizemos um culto, Jesus foi glorificado. Amém, queridos irmãos? Eu vou contar só um testemunho rápido de 1 minuto e meio. Na época, nós estávamos congregando ali no setor, em uma congregação, e nós fizemos esse culto, um culto como esse, no outro bairro. Nesse culto que nós fizemos uma espécie de mini cruzado. Os irmãos levaram o bando de instrumentos. Irmãos, foi um culto tão poderoso que era crente falando língua na praça. Era um na ponta entregando literatura e o outro na outra ponta entregando literatura. É uma bênção. Um pregava, depois que pregava saía e revezava. Jesus foi glorificado. Porém, quando deu 9 da noite, o evangelista fazendo o convite, ninguém aceitou Jesus. E você sabe, irmãos, fazer um trabalho como esse, na hora do convite não vi ninguém, quer queira quer não, naturalmente vem aquele abatimento, não é verdade? Porém, na hora que ele vai fazendo o convite, um carro para na esquina da praça, um sedã preto. Eu olhei para aquele carro, o camarada abriu a porta, colocou a perna para fora e ficou ouvindo ele fazer o convite. Deus disse assim para mim: vai lá, entrega a literatura, diz que eu amo ele e que tem um plano na vida dele. Eu disse: sim, senhor. Fui até ele, eu disse: boa noite, companheiro, tudo bem? Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Irmãos, ele não contou conversa, ele disse: eu quero. Relaxa, taramaia. Estou sentindo graça aqui nesta noite. Eu disse: vamos até ali. Ele estava com um certo teor de álcool, eu percebi. Porém ele estava consciente. Aí ele foi até a mini cruzada que estávamos realizando. Aí eu disse: irmão evangelista, ele quer aceitar Jesus. E foi aquela festa, aquela alegria. Como você sabe que crente que entende o ID, quando uma alma se converte, ele dá glória a Deus como se fosse ele. Oramos por ele, ele disse: irmão Thales, só um momento, eu tenho que contar um testemunho. Eu não tinha nem pensamento de passar aqui. Eu escutei ele, parei e disse: conte, meu querido. Eu estava vindo das minhas farras, porém quando eu vinha subindo essa principal aqui, eu do nada senti uma força puxar o volante do meu carro para entrar aqui na praça. Eu disse: como é que foi isso? Ele disse: eu não sei, só sei que quando eu fui subir na ladeira, a força tomou meu braço, eu reduzi a marcha, entrei aqui e parei o carro. Eu disse: muito bem. E o que é que aconteceu mais? Eu ia para casa depois da farra, dar um tiro na cabeça da minha mulher, depois eu ia me matar, e a minha ponto 40 está embaixo do banco do carro. Eu disse: e agora? Agora eu vou para casa, dar um abraço nela, vou dormir e dizer: Jesus me salva. Quem entende o poder do ID adora a Deus aqui nesta noite. O ID não é seletivo, é geral. Façamos a obra de Deus conscientes. Eu não vou participar do evangelismo do setor fulano de tal lá, porque eu não vou levar status para o fulano que é coordenador. Que é isso? Isso é visão de treva. Se te chamou para cooperar, faz uma caravana, coloca 20 reais de gasolina, não mata ninguém, vai cooperar, faz a obra, cumpre o teu chamado na terra. Eita, meu pastor, eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta noite.
Para completar o testemunho, no outro domingo a gente estava no girador do Funcionários 3. Quem conhece sabe onde eu estou falando. Girador do Funcionários 3 ali. Em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Meu Deus. Pegamos o carrinho de som. Eu e o saudoso presbítero Everaldo Gama partiu para o Senhor, cantando o hino. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. E a gente cantando, quando menos espera uma voz: irmão Tales. Disse: meu Deus, de onde vem essa voz? Aí eu olhei assim, um portão branco se abriu. Quem era? Quem ia se matar estava chamando a gente, sabe para quê? Vim orar pela minha esposa porque ela quer ser crente também. Tu não tem noção do que o teu serviço consciente diante de Deus pode fazer no mundo espiritual. Deus te usa para atrapalhar o ninho de Satanás na vida de famílias, na casa do teu vizinho, que às vezes tu nem prega para ele nem sabe que tu é crente, terra. Mas Deus te trouxe para balançar nesta noite, para te dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá, ou resplandecerá sobre ti a luz. Eita. Quebremos com essa visão egoísta do ID. Vamos interagir. Diz para alguém aí: vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Os obreiros podem fazer isso. Os obreiros podem fazer isso. Vamos trabalhar juntos. Se eu estiver dirigindo, tu vem. Mas quando tu estiver dirigindo o trabalho, eu também vou. Se eu for pregar, eu vou ouvir tu pregar. Ah, meu Deus, irmãos, precisamos ter essa visão. Precisamos nos amar mais para cumprir o ID de Cristo. Eita, Jesus está presente aqui nesta noite. Há um tratamento de Deus entre nós aqui em Mandacaru, de dentro para fora. Paredes de egoísmo na mentalidade de alguém formada, forjada com o tempo e pelo tempo, estão sendo demolidas pelo poder do Espírito aqui nesta noite. Uma unção de cooperação está sendo ainda mais despertada aqui em Mandacaru, diz o Espírito através da minha boca. Se havia unidade, vai haver mais unidade. Se tinha algum rabisco, Deus vai tirar o rabisco, mas a obra não vai ser atrapalhada aqui neste lugar, diz o Espírito de Deus. Obras contrárias feitas contra este trabalho no mundo espiritual aqui em Mandacaru está sendo visitado, e Deus está abrindo os céus para liberar chuva de avivamento sobre esta terra. Recebam esta palavra. Avancem, 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 avancem. Quem é batizado com o Espírito Santo seja renovado em línguas. Ei, Chohalamacanda, Heremesio Mache. O ID de Cristo, segundo as Escrituras, tem sinais. E cadê os sinais? Vamos correr. Aonde estão os sinais, meus irmãos? Uma vez eu fui pregar no congresso de jovens, eu fiquei pasmado com a falta de discernimento de um irmão que estava lá. Em que sentido? A menina caiu no chão e ele não percebeu que ela estava endemoniada. Aí eu tinha pregado no congresso, ele me chamou: vem cá, pregador, expulsar o demônio. Ou melhor, vem cá, pregador, socorrer a menina. Quando eu cheguei lá, eu disse assim: é demônio. E ele disse: irmão Tales, não é demônio não. Ela caiu, bateu a cabeça e desmaiou. Eu disse: irmão, vigie. Eu vou lhe mostrar que pela autoridade do nome de Jesus, o diabo vai sair dessa menina. Irmãos, ele segurou a cabeça da menina. Menina, rapaz, estava no congresso, fada de conjunto, saia longa. O inimigo sujando ela, rolando no chão, uma coisa terrível. Por isso que a igreja tem que estar preparada, de acordo com a essência do ID. Botei a mão na cabeça dela em nome de Jesus. Se manifestou legiões de demônios numa menina de 20 anos de idade. Legiões de demônios numa menina de 20 anos de idade. Virando o olho, urrando feito um animal.
Quem trabalhou com obra de libertação e trabalha sabe o que eu estou dizendo aqui. É algo terrível. A pessoa fica deformada. E o pior, os crentes que são do cante, do ande, do mistério, corre tudo. Cadê o poder do Pentecoste? É o Pentecoste segundo as Escrituras ou o pseudo Pentecoste? Não é de se pensar isso não, irmãos. Na hora que o inimigo se manifestou, corre um para o lado, corre outra para o outro. O grupo de Jó vai embora. E agora Jesus, ficou eu, o menino com medo, o irmão segurando a cabeça dela para não bater no chão, a dirigente e uns irmãos mais perto de mim. A maioria foi embora, tirar foto com a cantora da festividade. Mas isso aí é para outra mensagem. Glória a Jesus por isso. 20 minutos, legião, sai, entra. Daí aquela agonia. E lá vem o pastor da igreja, o pastor do campo, colônia de Leopoldina em Alagoas. Meu filho, vai aí repreendendo que eu vou aqui do meu lado. Eu e ele repreendendo. Menos espera, a menina voltou, abriu os olhos. A gente chamou ela pelo nome, ela disse: sim senhor. Jesus libertou aquela menina. Estes sinais seguirão aos que creem. Sinal do grego semeion, prodígio, portento, uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. De sinais que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer, milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele, ou pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus e vem de Deus. Por que a Assembleia de Deus, a igreja de Cristo em si, digo da nossa igreja, irmãos, se destacou? Por causa dos sinais. Você pregando na cruzada no meio da rua, irmãos, pessoas vomitando câncer de intestino, caroço sumindo. A essência do ID tem que ser repensada no nosso meio. Está faltando os sinais. Digo mais para os irmãos, uma coisa que tem que ser trabalhada: a incredulidade que está dominando a mentalidade de muitos acerca dos sinais precisa ser tratada nesta noite. Você acredita que Deus está falando conosco pela palavra? Eu vou liberar com muita graça de Deus e segurança no que eu estou pregando. O espírito de incredulidade que habita em alguém aqui em Mandacaru está sendo repreendido hoje pelo poder que é no nome de Jesus. Tu vais passar a crer e aprovar do verdadeiro evangelho na tua vida e através da tua vida. E vai começar em você hoje e vai alcançar os teus dentro de casa. Entendes tu a linguagem do Espírito? O aquecimento do Espírito que vai vir sobre ti não é apenas um aquecimento de boca para fora, de palha, de monturo. É um aquecimento que vai te encher, vai te fazer ser dinâmica, ser dinâmico. Tu vai se movimentar, vai ser ágil, esperto, esperta. E lembrará que na hora da crise, do aperto, o nome de Jesus vai ser usado. Eita! Os sinais seguirão aos que creem. Diga comigo: eu vou crer nos sinais. O ID segundo as Escrituras é um ID que move o evangelho banhado nos sinais. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Estás preparado para até mesmo na tua casa, quando acontecer um movimento, tu ser usada por Deus para levantar a mão e repreender o embaraço? Ou tu vai chamar alguém para te visitar para repreender demônio? Teve uma irmã que disse: irmão Thales, vem na minha casa repreender os demônios. Eu disse: irmã, a senhora crê em Jesus? Ela disse: sim senhor. A senhora crê que Jesus lhe deu autoridade? Sim senhor. Levanta a tua mão santa de Deus naquele quarto e repreende o espírito de perturbação daquele lugar. Nós estamos perdendo o senso do genuíno poder. E dá um desespero, irmão. Eu vou falar tudo que Jesus mandou falar nessa noite aqui. Como por exemplo os nossos cultos de maneira geral. Uma certa vez um irmão disse assim: culto de missões é o culto da hipocrisia. Eu disse: por quê? Se fala tanto sobre fazer e ninguém faz. Eu disse: eita, não podemos generalizar. Tem aqueles que fazem e aqueles que não fazem. Mas na sua maioria, depois que termina um culto de missões como esse, poucas pessoas daqui e de qualquer congregação de João Pessoa
vai cooperar no culto ao ar livre. É verdade. Meu Jesus de Nazaré. É o que tem para hoje. Tem glória a Jesus. Culto de missões é para a gente pensar sobre o ID. Imagina, irmão, 50% desse povo aqui de Mandacaru evangelizando no domingo à tarde às 14 horas. Eita, que o inimigo ia ficar apavorado. Mas o que é que a gente faz às 14 horas no domingo? Depois do almoço vai tirar um cochilo, descansar na rede, comer uma sobremesa, maratonar na Netflix, assistir série até as 5 da tarde, toma um banho e vem para o culto de 6 horas com o olho desse tamanho vermelho, porque passou 7 horas assistindo a série. Aí não dá um glória a Jesus, não é verdade? Fica querendo ouvir um negócio diferente. Às vezes vem para o culto de doutrina, o pastor arrocha o nó. Ele diz, vou passar 15 dias sem vir para ele aprender. Não falar isso comigo. Quem disse que Deus depende da tua cooperação para ser Deus? Tu tens que dar glória a Deus por estar ouvindo Deus falar e a palavra ser pregada. Irmãos, repensemos a essência do ID enquanto a tem. Eu sinto Jesus aqui nesta noite. O ID, segundo as Escrituras, é um ID que traz a convicção de que em nome de Jesus nós expulsamos demônios. Expulsamos demônios. Jesus vai, olhe, eu vou falar para mães que estão aqui, se prepare para Deus usar suas mãos no quarto do teu filho ansioso. Vai colocar a mão ali no travesseiro e repreender o espírito de ansiedade. É o que Deus me dirige para falar para mães que estão aqui. Se prepare, porque o quadro vai mudar. O ID vai começar a ser despertado em você dentro de casa. Que mistério é esse aqui nesta noite? Eita. O ID é essencial, segundo as Escrituras, irmãos, nos faz ser conhecido no inferno. Quem lembra dos filhos de Sevas, como se fosse expulsar o demônio? Eu te expulso no nome de Jesus, que Paulo prega. O que é que o demônio disse na boca deles? Eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus, que Paulo prega. E tu, quem és? O ID, segundo as Escrituras, irmãos, nos faz ser respeitado e conhecido no inferno. Será que a gente está sendo conhecido no inferno hoje? Porque a briga para ser conhecido no cartaz está aí. É obreiro matando obreiro, é pregador matando pregador, é cantor matando cantor. Se puder matar ele, a família dele, tem gente que mata, mas está se esquecendo que a gente tem que ser conhecido no céu e no inferno. Não é no Instagram, TikTok, YouTube. A prioridade do ID de Cristo é que ele seja conhecido através de nós. Recebe esta autoridade de Deus que desce sobre a casa aqui. O inferno, ele vai te conhecer a partir de hoje. Quando tu colocar a planta do pé, irmãos, eu já vi dirigente de ciclo de oração, aquelas irmãs do coque, aquelas mulher perigosa que você olha para ela e ela revela a sua vida e manda você se ajeitar. Ela chega em casa e o diabo usa a boca de alguém e diz assim: saia daqui, porque eu estou me queimando. E ela diz: você vai queimar no quinto inferno, porque você vai sair dessa vida hoje. Deus quer te fazer conhecido no inferno. Recebe essa graça. Estou sentindo graça aqui no altar. Eita. Quantas setas não vêm sobre a tua casa? Quando o inimigo lança, às vezes os demônios com as suas investidas para travar o teu ministério, a tua chamada. Quando chega, observa e diz:
Essa daí a gente conhece. Esse daí a gente conhece. A gente não pode mexer com ele não. Por quê? Porque ele habita no esconderijo. Se tu pudesse observar no mundo espiritual a quantidade de seta enviada para te atrapalhar e deturpar a tua visão missionária, tu não ias nem conseguir contar de tantas que foram enviadas. Mas olha tu aqui de pé, servindo e cooperando. Sabe o que é isso? É porque além de Deus te conhecer, tu és temido no inferno. Há uma marca de sangue sobre a tua cabeça. As investidas sobre a tua família, para tentar tirar o teu equilíbrio emocional, para tu dizer assim: pastor, eu entrego o departamento, eu entrego o compromisso, não dá mais. É porque tu estás causando um movimento no mundo espiritual e não estás percebendo. Mas diz o Espírito para alguém aqui em Mandacaru: tu não vai entregar o cargo, não vai mudar de congregação, permanece no teu lugar, porque a obra está sendo feita com qualidade e o céu está tomando conhecimento. Deixa eu ouvir os glórias dos pentecostais que entendem o ID segundo as escrituras aqui. Mulher, tu não vai entregar o trabalho, entendes tua linguagem? Queres tu pagar o preço? Abre a tua boca na tua simplicidade, rapaz. Abre a tua boca na tua simplicidade, obreiro. Abre a tua boca na tua simplicidade, mulher. E diz: é no nome, é no nome, é no nome, é no nome de Jesus que olha o mundo espiritual recebendo hoje. Sabe o que está descendo sobre nós aqui em Mandacaru? Me canta, há um fogo que desce do alto da cabeça até a planta dos pés dos crentes presentes aqui. E quem estiver conectado pelas redes sociais, sejam alcançados pelo poder do ID. Um poder que excede o entendimento humano, que transborda a virtude da graça e espalha fogo sobre a terra. Salvação, poder, cura, libertação, sejam tocados por isso hoje. Agora, olha Deus te tomando em línguas estranhas aí. Faz tempo que tu não fala em mistério. Fala novamente. Olha o cântico espiritual voltando para a tua boca. Deus está te abastecendo para quebrar a visão de seletividade, de egoísmo, de falta de cooperação, para tu abrir tua boca e deixar papai te usar com graça, autoridade e ousadia. É isso que ele nos fala hoje. Recebe a palavra. Ei, Tchoha. Ei, Shehe. Recebe, papai. Eita. 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 O ID de Cristo te dá autoridade para que em nome dele pessoas também sejam batizadas no Espírito Santo. Irmãos, é um mistério muito grande. Eu vim dirigindo essa semana pensando, e Deus me disse assim: pense com a igreja sobre
o ide segundo as Escrituras. Eu disse, sim, Senhor. Disse, por que o Senhor quer tratar isso? Porque a visão de que só o pregador deve orar para Jesus batizar é antibíblico. Porque na autoridade do nome de Cristo, se a gente cumpre o ide, independente se tu tem cargo ou se tu não tem, se tu és moça ou rapaz, se tu és mulher ou homem, em nome de Jesus você pode orar. E a Bíblia diz, falarão novas línguas. E uma coisa que tem se perdido muito, eu fui criado no círculo de oração em Pernambuco, eu sou pernambucano, estou em João Pessoa há 16 anos. Os círculos de orações, antigamente se orava para Jesus batizar. Quem lembra dessa época? Percebeu que sumiu? O que é que está acontecendo? Porque o ide de Cristo é de dentro para fora. De dentro para fora. Se entre nós a gente está perdendo o crer nos sinais, como os de fora ouvirão um evangelho de poder? Se nós dentro estamos perdendo o crer nos sinais. Quem lembra dos congressos que Jesus batizava 100, 200? Hoje você prega em congressos de 5 mil jovens. Para Jesus batizar 40 é uma luta. Antigamente, irmãos, o pessoal já vinha pro púlpito e já era batizado no caminho. Eu lembro disso. Hoje para Jesus batizar é uma luta. Estes sinais seguirão aos que creem. Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para você transbordar. Uma capacitação espiritual. Quem entende, diga amém. Se nós estamos perdendo o crer no batismo com o Espírito Santo, como é que nós iremos sair para evangelizar com poder? Nós temos que crer. Uma vez eu fui pregar num trabalho de jovens aqui em João Pessoa, vou dizer mesmo, não dizer a congregação. Tinha cerca de 200 jovens na congregação. Eu chamei, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente. Ninguém veio. Aí eu baixei a cabeça e disse, Senhor. Aí Deus disse assim, para te mostrar a situação do meu povo, convida quem está pensando em se matar. Jaqueline está de prova aí. Estou mentindo, Jaqueline? Eu disse, Jesus está mandando te chamar aqui na frente quem está pensando em se matar. 50 pessoas. Devemos repensar o ide. Como é que 200 crentes na igreja, todo mundo era batizado com o Espírito Santo, irmãos? Pelo menos um que não era, nem se estivesse, nem ele se esboçou reação que queria receber poder. 50, o que é que aconteceu? Cai um, repreende demônio, espírito do suicídio. Cai outro tentando vomitar e aquela agonia. 50 ou mais. O ide de Cristo é de dentro para fora. Só que a gente tem que repensar isso. Jesus nos chamou hoje ao despertamento. Olha para essa tua mão que está aí. Faz assim com a tua mão, essa mão de carne e osso. Olha assim. Você sabia que tem poder sobre ela? Que no impor dessa tua mão de carne e osso, dessa tua mão que tu trabalha o dia todo, muitas das vezes dirigindo o volante de um carro para colocar comida dentro de casa, outros na construção civil, outros na caneta no escritório da advocacia, outros trabalhando em diversas funções e serviços. Essa mão aí tem poder para tu impor sobre eles e ministrar o batismo no Espírito Santo. Já parasse para pensar que tu pode orar pelo teu filho, Jesus batizar ele em casa? Eita, Jesus não deixou de batizar a igreja de Mandacaru. E vocês creem nisso? Que aqui é uma igreja ensinada e de sinais, mas é um culto de missões e precisamos entender. Jesus também pode batizar no culto de missões, como também no culto de crianças, como no culto de doutrina, como no culto de quinta-feira, que muita gente despreza, só vem 20 crentes, porque despreza o culto de quinta-feira. Devemos rever o credo, os sinais referente ao batismo. A permissão do baixou 9:5. Fiquemos em pé, irmãos, rapidamente para a gente orar. Elemaia. Eita, Jesus.
Último ponto. O ID de Cristo envolve renúncia, entrega. O ID de Cristo envolve entrega. A oração que eu vou fazer aqui, primeiro convite, é para você que quer se entregar para Cristo definitivamente e de uma vez por todas no altar, para fazer a obra de Deus com autoridade e com consciência do ID segundo as Escrituras. O convite que eu faço abrange jovens, adolescentes, crianças, anciãos, anciãs, porque é um convite que o Senhor me orienta que será um divisor de águas para pessoas chamadas e formas de pensar. Deus vai fazer um divisor de águas e a partir deste culto Deus vai despertar em você estratégias missionárias. Mas para isso você precisa de uma capacitação de poder e de uma entrega total no altar. Eu convido você que se sente nessa necessidade a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós iremos orar por você. É um culto de missões. Eu lhe convido, venha. E eu lhe espero. Agora venha consciente daquilo que você quer. Se é para se entregar a Deus no altar, para a obra, venha consciente. Vai ter espinhos, vai ter pressões, vai ter cargas, vai ter tribulações espirituais, retaliações. Eu não posso mentir, porém vai ter poder sobre você, para você ultrapassar as dificuldades espirituais. Eu lhe convido, sai do seu lugar e venha rapidamente, que eu não quero enfadar os irmãos devido às atividades de todos amanhã. Venham, sai do seu lugar, eu espero.